Boa noite a todos que estão chegando devagarzinho. Boa noite, Flávio. Já Boa estamos ao noite, vivo. Robélia. Como vai? Estou lhe ouvindo. Tudo bom? Que bom lhe ter aqui conosco, para você trazer um pouco do muito conhecimento que você tem, da Um sua pouco do facilidade mundo. de oratória. Você tem muito De comunicar, né, Robélia? Eu queria ter a de bagagem desses comunicar, grandes homens. De do que comunicar eu você tenho. estuda muito, do que você lê muito, do que você Mas, sabe muito bem transmitir. mas Para mim esquece de tudo, assim. Robélia. Eu Hã? esqueço. Eu queria ter a memória de Peixinho e a memória de Flávio Santos, que para mim ia de Divaldo Franco. São memórias assim incríveis. E Eu Marcel leio. Mariano também, né? Marcel é o concurso, né? Aquela cabeça ali, Ave Maria, historiador e advogado que tem uma. Mas a memória deles são incríveis. A minha não falha. Eu fico lendo os autores, não lembro como vou citar, mas tudo bem, tá valendo. Eu fico com o que Mas tem para hoje. você, nesse personagem, Flávio, está se preparando para o próximo chegar muito melhor. Isso, isso, Roberto. Esse personagem está tentando pegar as habilidades e fazer com que elas se consolidem. Mas estamos Pois juntos, é. vamos lá. Então, estou tentando abrir aqui uma musiquinha para a gente. Eu Ai, já meu estou no Deus, meu Instagram aqui. Para quem não sabe, aqui no meu Instagram eu estou no Centro Espírita Joana de Ângeles, né? Caminho da Casa de Redenção, Redenção, Júlia de Casa de Ângeles. Redenção Joana de Ângeles. E estou tendo o prazer de falar de um tema que eu muito gosto, tendo em vista que a minha expertise, a minha experiência nesse campo já se vão 6 anos, 7 anos. Como Olá. vocês no Instagram, vamos lá, vamos entrar com a prece. Pronto, Compartilhem aí a live. pronto. Você está ouvindo a música? Estou ouvindo. Então, bastante pessoas já aqui. Albérico Barbosa, Tâmara, Edna, Ana Rita Santos, Vanessa Dinardi. Então, agradecemos o prestígio que esses amigos estão dando a nós. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar com os amigos espirituais, trazendo para a nossa retina mental a imagem do nosso amoroso Jesus, que sempre se faz presente quando nós nos conectamos em pensamento, em sentimento, em coração. A imagem amorosa da nossa veneranda Joana de Ângeles, e que as notas dessa música possa nos unir em sintonia, em vibração, possamos nos sentir envolvidos por esta paz, possamos nos deixar ser tocados pela energia que vem da nossa veneranda, inspirando o nosso irmão Flávio, que fará uso da palavra nesta noite, dando-lhe inspiração e ampliação de consciência, e a nós outros possamos nós ser tocados pelo que ele falará. E que não fique só em nós. Todos os espíritos sedentos de conhecimento e de transformação estejam envolvidos nessa onda de amor, nessa egrégora de conhecimento, e também possam ser tocados e assim transformados em valores, em percepção, em sentimento. E assim, Jesus querido, atendendo mais um pedido que tu fizeste a nós, de amarmos, de nos instruirmos, de perdoar, e com a tua permissão, iniciamos a nossa tarefa desta noite. Pois é, Flávio, são 8h10, você pode falar até as 9. Se houver alguma pergunta aqui no chat, eu falo para você, porque não dá tempo você falar e ver ao mesmo tempo, tá? Uhum. E aí eu faço as perguntas no final, tá bom? Eu vou me ausentar, mas faz no final, 9 horas. normalmente as pessoas não perguntam, só Tá. elogiam. Só Mas é bom que elogiam. façam perguntas, que é um tema tão palpitante, que eu acho que vai Uhum. incitar as pessoas a terem bastante perguntas. Então, são 8h10, né?
eu vou falar até 9 horas, são 50 minutos? Isso. É isso? Aham. Então, beleza. Que Jesus me ampare e possa me Tá ajudar. amparado. Tá amparado. Se tiver perguntas, eu te transmito, viu? Eu vou me ausentar, Tá, mas estou aqui colada, viu? tá bom, Robélia. Tá. Com você, a palavra. É Tá. sua palavra. Então, queridos frequentadores e frequentadoras do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, aquelas pessoas que também nos acompanham pelo Instagram, pelas redes sociais, que eu estou transmitindo concomitantemente aqui pelo canal do YouTube da casa, bem como pelo meu Instagram. Espero que possa, com a inspiração dos benfeitores, falar de um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, tão necessário nos dias de hoje, com as controvérsias que acometem essa temática. E por ter o contato com alguns outros oradores espíritas do movimento espírita brasileiro e que também tem a formação em terapia regressiva, a vivências passadas, ou terapia de vidas passadas, ou terapia regressiva, com as várias denominações, e por militarem também no movimento espírita, eu me sinto à vontade, como essas pessoas de nome, de peso nacional, tocam no assunto, eu tenho estudado o que eles dizem e os meus estudos também, e posso hoje falar dessa temática nessa terça-feira, que é um dia específico, né, da nossa comemoração da independência do Brasil, que possamos vibrar pela paz mundial e a paz em particular no nosso país. Eu hoje não assisti televisão, não sei o que aconteceu, fiquei imerso nos estudos da terapia regressiva e do espiritismo, para que possamos fazer um paralelo. Agradeço o convite da amiga Robélia, que pôde me proporcionar esse espaço aqui, e eu fico muito grato por isso. Sei que o Albérico também está aí, que é um grande terapeuta junguiano, psicoterapeuta junguiano, psicólogo. O Robélia também é outra psicóloga, enfermeira, os dois de formação junguiana. O Albérico teve o prazer de me ensinar, ser meu professor numa disciplina na formação em terapia transpessoal que eu concluí também, e ele foi o professor do módulo de sonhos, do módulo de Jung lá que nós tivemos, em suma. Então, estamos no meio que é o meio que se permite falar dos temas da psicoterapia, nas visões da psicanálise, da psicoterapia profunda, dos outros tipos de linhas de pensamento, mas a minha abordagem como terapeuta transpessoal e de constelação e de formação sistêmica e de terapia regressiva é essa formação que eu vou tentar trazer à tona e lançar para vocês, fazendo essa ponte com o espiritismo. Então, com os prolegômenos feitos, nós vamos falar então sobre um tema que é a terapia de regressão ou a terapia de vidas passadas, como queira, e o espiritismo. Primeiro, precisamos falar de memória. Como é que se dá a condição das memórias na construção do ser que somos hoje? Nós somos um arcabouço físico e que trazemos reminiscências, experiências que estão armazenadas no nosso perispírito. Obviamente que a mente ela não se aloja no cérebro, essa estrutura orgânica sensível, com várias terminações nervosas, e que se constitui como sistema nervoso central dentro da calota craniana e passa pela cervical, indo por toda a extensão da coluna, se considerando esse o sistema nervoso central. Obviamente que lá milhões e bilhões de neurônios fazem comunicações e essa ponte de intercambiamento de informações que se dá na visão nossa do espiritismo, que é muito abrangente, é onde você passa as memórias perispirituais, os arquivos como se fosse um download, para que o cérebro possa repercutir dentro da estrutura física. Mas a memória, ou melhor, a mente, ela não está alojada no cérebro, como alguns materialistas tentam explicar, como se a memória tivesse sua origem no cérebro. O cérebro é originado pelo espírito e, portanto, ele manifesta as memórias, ou melhor, as aquisições que aquele espírito condutor do corpo e, portanto, condutor do cérebro vai expressar. Então, a memória, como se dá em várias regiões cerebrais, elas foram estudadas por vários estudiosos da neurociência, em particular, dois grandes estudiosos, que foi Banerjee, um estudioso da reencarnação, lá da Índia, e o outro, que é o Ian Stevenson, muito conhecido lá do Canadá, de Virgínia, também pessoas que não estão vinculadas ao espiritismo, estudiosos das questões relacionadas à memória e à questão da reencarnação. E no Brasil, o grande nome é Hernani Guimarães Andrade. Esses três, em continentes distintos, se aprofundaram para tentar trazer à baila, trazer à luz
a comprovação da reencarnação com um livro publicado, que é um clássico, 20 casos sugestivos de reencarnação, que Ian Stevenson publicou. Então, esses estudiosos, mais especificamente o Banerjee, vai nos trazer que nós temos uma memória chamada memória extracerebral. É óbvio que nós, enquanto espíritas, nós não temos nenhum movimento que proíba a regressão de memória, porque o espiritismo não fala sobre as ciências, pelo contrário, o espiritismo ele caminha junto com as ciências, a química, a biologia, a antropologia, a psicologia, a filosofia, todas as ciências constituídas, o espiritismo dialoga com todas elas, porque o espiritismo também é uma ciência filosófica que tem uma repercussão moral. E Kardec, na codificação, deixava bem claro que o espiritismo caminha para e passo com a ciência, e se em algum momento a ciência discordar de algum ponto da doutrina espírita, ou refutar algum ponto e tiver validação na ciência, abandonemos aquele ponto e sigamos a ciência. Até hoje, a ciência, pelo contrário, vem corroborando os postulados espíritas, ratificando aquilo que Kardec, com a ajuda dos benfeitores espirituais, pôde trazer com o nosso Pentateuco, que é a nossa codificação, que se constitui basicamente nela, e com os livros da Revista Espírita e os livros pós o desencarne de Kardec, obras póstumas e por aí vai, e as obras que foram publicadas por médiuns no século XIX, no século XX, ou melhor, no século XX e agora no século XXI. Então, esse movimento em dizer que o espiritismo condena a regressão de memória, ou que o espiritismo apoia, nós vamos tentar desenvolver para chegar num ponto onde possamos esclarecer esse equívoco que é propagado dentro de algumas pessoas que militam no movimento espírita e quando, na verdade, elas não têm apropriação para falar disso no sentido profundo. Para fazer apenas um introito no que diz respeito à minha formação, eu não fiz um fim de semana de formação em terapia regressiva num módulo, como muitos de internet ou como muitas pessoas estão oferecendo, ou tão somente dentro de uma formação transpessoal ou de alguma outra formação, onde você tem 1 ou 2 módulos de terapia regressiva e se arvora a sair regredindo as pessoas. Existem psicólogos que, mesmo na formação acadêmica, eles não têm contato com a terapia de regressão. E, às vezes, eles também se metem a fazer terapia de regressão sem ter a formação que dê a ele a base de lidar com aquilo que a gente precisa lidar quando os conteúdos psíquicos emergem numa sessão de regressão de memória. Então, a premissa básica é que eu fiz uma formação de 2 anos, onde eu passei por todo um aprendizado de prática, onde eu fui regredido. Cada módulo que nós tínhamos, que era um fim de semana, sábado o dia inteiro e um domingo, nós fazíamos regressão de memória, estudamos a formação do inconsciente, estudamos as visões que a gente fala do ego, do self, de todas as estruturas psíquicas, que justamente a terapia de regressão é uma força que eu a minha psicologia fica ainda restrita à análise, ao behaviorismo e à psicologia humanista. Nós, na quinta, a 4ª força pessoal, que tem o sou com Jung e com Abraham, e foi esse movimento de perceber que o consciente pode ter acesso às memórias extracerebrais e, portanto, contato com seres extrafísicos. A transpessoal, portanto, contempla isso, mas que a psicologia tradicional ainda não contempla, porque diz que foge ao campo da ciência, que ainda é muito empírica, e, portanto, o conselho para preservar não valida a formação, ou melhor, não considera a formação transpessoal como uma das formações que poderia ser do psicólogo. O psicólogo pode fazer, mas ele vai ter que se titular como psicólogo e terapeuta transpessoal para que ele não seja passível de autuação do conselho. A quinta força em terapia, que nós já estamos, que é a psicologia integral, que tem eles, os grandes nomes, Pierre Rivaio, Roberto Crema, Jean-Yves Leloup, que tem a Unipaz lá em Brasília, que tem Vera Saldanha, que também escreveu sobre a transpessoal. É a quinta força que está a terapia transdisciplinar holística de base, né, com a base em vários teóricos, ela já está caminhando nesse sentido. Eu tenho um livro que eu tenho que até lê-lo, é um livro muito, muito interessante, deixa eu ver se ele está aqui na minha mão, é um livro de Roberto Crema, um livro espetacular,
que eu tenho que ler em breve, eu não li, mas ele vai fazer esse paralelo da trajetória da psicologia, desde a psicanálise e behaviorismo até a psicologia da quinta força, que tem Ken Wilber, também um grande teórico, um pensador americano, que fala sobre a transpessoal e que tem uma grande contribuição também com produções para a psicologia transpessoal e para esse novo movimento da quinta força. Então, isso dito, quando nós falamos que com a terapia regressiva é escopo de terapeutas, de psicanalistas, de psicólogos, de psiquiatras que trabalham com isso, é preciso que tenha de formação básica um nível mínimo de construção desse saber, onde nessa formação a gente vai ser regredido, os professores das mais variadas áreas, tinha psicólogos, tinha médicos, tinham terapeutas, tinham neurologistas, tinham vários profissionais, psicanalistas, que davam módulos e que a gente fazia experiência no próprio corpo, da experiência do movimento de regressão da memória, com indicações precisas e específicas e com conduções que devem ser feitas de forma coerente com a proposta que a terapia de regressão ou a terapia de vidas passadas propõe. Temos no Brasil grandes nomes como Júlio Pérez, que é um grande neurocientista, um grande pesquisador, estuda a terapia de vidas passadas com seu pai, com sua mãe, a doutora Júlia Pérez, também é Júlio, mesmo nome, Júlio Pérez, e ela é Júlia Pérez, que ela trouxe para cá um dos grandes nomes, e eu chegarei lá em breve, do movimento da psicoterapia, da terapia regressiva, que é o Morris Netterton, junto com Edith Fiore, que na década de 70 e de 80, como psicólogos e psicanalistas, viam que tinham limitações para avançar no processo terapêutico dos seus clientes e nos processos de regressão de memória, usando a hipnose, como Freud usou no início da psicanálise, depois ele abandonou o Sigmund Freud, a hipnose se utilizou de outras formas indutivas, porque no estado hipnótico a pessoa ficava um pouco alheia, e aí tem também essa controvérsia, alguns terapeutas de regressão que se utilizam como nome grande, conhecido como Brian Weiss, um americano que era agnóstico e que se tornou um terapeuta de regressão a partir da sua experiência com o caso de Catherine, que era sua paciente de consultório, que começou a manifestar experiências mediúnicas e medianímicas, e que ele, como estudioso, não podia conceber como psiquiatra aquilo, tendo em vista que ele não entendia sobre esse assunto. E, verdadeiramente, ele se debruça, começa a pesquisar o tema e vai encontrar estudos de Ian Stevenson, estudos de Banerjee, falando sobre a reencarnação quanto possibilidade, e, através das experiências clínicas, ele passa a se consolidar e a se dobrar a reencarnação como uma evidência, no mínimo, uma evidência empírica que ele tinha de consultório e que não podia refutar. Então, quando a gente fala de memória, a memória, eu falava inicialmente, ela está no movimento de restrição no hipocampo, e os estudiosos da neurociência ortodoxa e materialista vai atribuir que a memória faz parte do cérebro. O Banerjee vai trazer a memória extracerebral. Então, a memória extracerebral são esses acessos de memória que a gente pode ter que vão além da constituição orgânica que o cérebro comporta. E a gente não vai se deter a isso porque seria um movimento de aprofundamento na neurociência e na visão dos campos de formação mórfica, das estruturas perispirituais, que não vai ser o objetivo maior da nossa fala. A nossa fala hoje é para trazer exemplos, mostrar como isso se dá e mostrar como a terapia regressiva pode contribuir muito com os casos os mais variados das psicopatologias, os transtornos fóbicos, as doenças psicossomáticas, tem pouca resolutividade nas doenças de origem orgânica, ou melhor, quando já está instalado no corpo físico, ela pode atuar, mas é mais limitada. Mas nessas outras linhas, nos problemas emocionais, psicológicos, psicossomáticos, nos transtornos, principalmente, ela é de excelência nos transtornos fóbicos, nas claustrofobias, nos transtornos nos transtornos de agorafobia, nos movimentos, aracnofobia, nas fobias de um modo geral, ela tem uma grande indicação e uma grande resolução, porque a maioria dessas fobias são fruto de experiências do espírito imortal, que viveu experiências transatas, alguns movimentos que foram impregnados no inconsciente, e a pessoa volta e alguns pontos gatilhos ativam essas memórias e podem levar as pessoas a disparar estados fóbicos, e que eu vou trazer algumas experiências de consultório para vocês. Então, quando isso se dá, essa transição em que a gente pode observar que tem estudiosos se debruçando sobre o estudo das memórias, a possibilidade, portanto, com Edith Fiore e o Morris Netterton, com essa obra, que é uma delas, mas não é a principal, essa aqui, o Vida Passada, uma abordagem psicoterápica, Morris Netterton. Ele, portanto, vai trazer aqui os relatos e vai falar como ele era protestante. A curiosidade ficou de todos que liam. Ele vai fazer uma introdução e vai dizer assim: se vocês vão questionar se de alguma sorte eu me tornei
reencarnacionista, eu não tive como não me tornar. Então, como livre pensador, mesmo professando a religião protestante, que não acredita na reencarnação, eles acreditam que a vida começa na concepção e termina na morte do corpo físico, e acreditam no céu e no inferno, ele não pôde se furtar dessas evidências que surgiram na sua experiência clínica. Portanto, se tornou um reencarnacionista, bem como Edith Fiore, também outra psicoterapeuta, também protestante, que com as evidências que ela também teve que se dobrar e teve que se tornar reencarnacionista, mesmo sendo uma mulher ativa no movimento do protestantismo americano. Independentemente disso, ela continuou na religião protestante, mas sabendo que a reencarnação já não é um dogma religioso dos budistas, dos hinduístas, dos espíritas e das outras religiões que professam e propagam a reencarnação como algo real. Esses estudiosos, portanto, começam a ter evidências como Banerjee, Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, que é espírita, Edith Fiore e o próprio Morris Netterton, que foram os precursores na década de 70 e 80, eles começam a dizer, não posso recusar que a reencarnação seja algo real, porque os relatos que eu tenho de consultório me mostram que é impossível justificar esses relatos, como a Edith Fiore no início procurava justificar, como memórias genéticas, ou seja, memórias cerebrais trazidas ancestralmente por aqueles que sejam a nossa ancestralidade, vô, bisavô, tataravô, que traz a informação genética que é passada e, portanto, ela lembrava daquilo e dizia, não, isso aqui deve ser coisas dos meus ancestrais. Então, essas experiências foram tão evidentes que eles não podiam ficar com o argumento simplório, reducionista, de que aquilo era uma memória genética. E aí, eles passaram a aceitar a reencarnação como evidência. Como é que chega no Brasil? Na década de 80, a Edith Fiore é convidada por doutora Maria Júlio Pérez. Eu digo que quero dizer o nome dela certinho para não falar errado, eu anotei aqui. Mas o nome dela é doutora Júlia, porque o filho dela é Júlia Pérez. Ela traz esse Edith Fiore e começa a propagar, fazer seminários aqui no Brasil, e vários profissionais, a partir desses dois grandes psicólogos, e que tinham formação sólida, acadêmica, consolidada e constituída, ele passa a ser difundido no mundo inteiro, e vários profissionais das áreas da psicoterapia, da psicologia, das psicoterapias, começam a se apropriar dessa técnica, dessa ferramenta. E aí, ela passa a se consolidar no Brasil com algumas associações brasileiras de terapia de vidas passadas, depois rompeu, surgiu a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, e que aí, porque uma usava a hipnose como base de processo da regressão, a outra não achava necessária a hipnose. Qual o argumento da Sociedade Brasileira e da Associação Brasileira, que foi convidada na época de Edith Fiore pela Associação Médica Espírita de lá de São Paulo. Como a própria Júlia Pérez é espírita, esposa de Ney Prieto, né? Acho que é Ney Prieto também. Ele também espírita, casado com ele, pai de Júlio Pérez, que Júlio Pérez é filho, Ney Pérez, é Ney Prieto, eu esqueci o nome dele agora, já tive até com ele aqui na FEEB, a gente trocou ideias, Peixinho trouxe ele no Movimento Federativo, tem um livro espírita escrito, Estudo Prático da Doutrina Espírita, salvo engano. Em suma, essa família é uma das que trazem. Aí, doutora Ruth Brasil Mesquita, psicóloga também, que sofreu várias retaliações no início da sua trajetória com a terapia de regressão, aqui na Bahia foi uma das pioneiras. Ela fazia regressões, o Conselho de Psicologia ia para cima dela, tinha vários processos de pressão. O próprio André Luiz Peixinho fez a formação com esse que eu também tive o prazer de viver um workshop lá na década de 90, veja, acho que foi 90 ou foi 2000, que foi o nosso querido Roger Uger. O Roger Uger, ele simplesmente, onde está o livro dele? Aqui. Esse livro, As Várias Vidas da Alma, é um livro do Dr. Roger Uger, formado em Oxford, ou seja, um psicólogo junguiano tradicional e ortodoxo, que se dobrou à terapia regressiva e escreveu: um psicoterapeuta junguiano descobre as vidas passadas. E esse livro eu tive o prazer de ser autografado pelo próprio Roger Uger, que já desencarnou. Então, Roger Uger botou: seja esta a melhor sua versão, se eu não me engano, Roger Uger, para Flávio. Eu botei, li todo esse livro em 30 de 11 de 2008, quando eu nem tinha feito a minha formação em terapia regressiva.
eu tinha me graduado em fisioterapia, estava no meu caminho como residente em medicina social, tinha feito minha trajetória como especialista em medicina chinesa, e aí fui que eu quis fazer psicologia. Alguns amigos psicólogos falaram, não precisa, você é um terapeuta transpessoal. Me diziam, não perca tempo fazendo nova graduação, e me diziam alguns, bem particularmente, assim, você vai ter que abrir mão de várias ferramentas que você usa, porque o Conselho de Psicologia não vai aceitar. Eu tinha que fazer uma formação paralela para poder burlar, entre aspas, terapeuta holístico e, ao mesmo tempo, psicólogo, que eu sei que vocês, psicólogos, passam por isso. E eu tenho colegas psicólogos que o Conselho vai nas próprias clínicas e diz quando usa cristal, quando usa técnicas energéticas, fala isso não é psicologia. Então, é um cuidado que o Conselho deve ter, que é necessário e legítimo, mas que termina sendo excessivo e impede que os psicólogos tenham essa liberdade. Então, quando eu vi aquilo de uns 3 ou 4 psicólogos me dizendo que não precisava fazer, eu assim mesmo fiz o vestibular de psicologia, chutando tudo. Na época, eu me lembro, na UNEB, em 2013, 2014, e não li a lista, porque eu chutei tanto que eu não pensei que fosse passar. Quando eu vi a formação em terapia regressiva em 2013, 2014, salvo engano, eu fui fazer e fui olhar no Google, estava meu nome lá, aprovado em psicologia na UNEB, na segunda ou foi terceira lista. Eu passei na UNEB, hoje minha irmã está graduando em psicologia, e não era para eu estar lá. Aí eu fiz minha formação de 2 anos de terapia regressiva, que me deu uma base de tratar o que eu já gostava do psiquismo, porque desde os 12 anos eu dizia assim, minha mãe, meu pai, ele dizia que eu era doido, né? Eu sou psicólogo da vida. Ela, como, meu filho? Eu não sei, minha mãe. Eu sou psicólogo da vida. Eu usava o nome psicólogo da vida, como se eu entendesse o psiquismo humano de alguma forma. A meu ímpeto arrogante, como adolescente, dizia aquilo de uma forma assim, que vinha de dentro de mim. Eu sou psicólogo da vida, eu sei o que as pessoas pensam. Eu decifrava, né, as pessoas que iam lá para casa. E desde 12 anos eu falava, meu pai, era talvez a mediunidade, né? Que aí não é psicologia. Eu dizia, esse cara não presta, a energia dele já me mostra que ele vai lhe roubar. Aí meu pai, pare de julgar os outros, menino. Como é que você pode avaliar os outros? Eu não sei, meu pai, eu sinto isso. Não sabia explicar. 2 meses depois, o cara roubava meu pai. Meu filho, como é que você sabe disso? Chegava outra pessoa para ficar lá em casa, minha mãe sempre botou gente lá em casa, né? Pessoa de rua, tio, irmão, afilhado de meu pai, sempre morou num apartamento de 50 metros quadrados, sempre tinha lugar para mais um. Meus pais são muito generosos. E aí a gente chegava e eu ficava analisando, meu pai, essa pessoa aí, ela não é isso que ela está dizendo, meu pai. Você vai ver, minha mãe. Menino, para de fazer isso, diabo. Assim mesmo, né? Para, diabo, de julgar as pessoas. Eu digo, não é julgamento, meu pai. Eu sinto, eu não sei explicar, não sabia explicar. E a pessoa fazia aquilo que eu já decifrava no contato com a pessoa. Então, essa coisa eu vim trazendo no meu processo e quando eu quis fazer, eu recuei por isso, porque me disseram, você não vai poder ficar à vontade para trabalhar com reiki no consultório, você não vai poder ficar à vontade para trabalhar com essas técnicas de regressão, você não vai poder ficar à vontade para trabalhar com constelação, você não vai ficar à vontade para trabalhar com todas essas técnicas integrativas, com barras de axis, com teta healing, com tantas coisas que eu faço hoje, que se eu fosse psicólogo, eu estaria talvez meio que cerceado de ter essa liberdade que eu quero ter, como no meu conselho não me proíbe, eu faço várias formações aí, meu conselho não me perturba, porque eu tenho as outras capacitações feitas por outros órgãos que me regulamentam. Então, é para falar um pouco por que eu não segui no caminho da psicologia, que eu admito que é uma das profissões mais expansivas do terceiro milênio, no meu ponto de vista, é a fisioterapia, para mim, a mais linda profissão da saúde, e a psicologia. Como Adenauer, uma certa vez, falou num congresso aberto publicamente, eu posso dizer, ele disse assim, eu tenho uma filha que evoluiu, está fazendo medicina, e a outra está na frente, foi fazer psicologia. Eu fiquei, puxa, Adenauer fala isso publicamente, ou seja, a uma vai tratar como fisioterapeuta, enfermeiro, médico, biomédico, tudo trata no nível do biológico. Ele quis dizer que o psicólogo trata no nível da mente, então ele transcende o biológico e inclui e vai no nível do psiquismo. Mas eu via que o corpo também não podia ser negligenciado. Está aí as terapêuticas corporais, minha esposa está fazendo a formação em análise bioenergética com base em Lowen, em Reich, eu nas minhas formações de constelação, estudando tudo isso, eu estou percebendo que o corpo não pode estar separado. Então, a formação de base em fisioterapia me deu esse olhar com a microfisioterapia, a leitura biológica, de eu ir para o corpo, onde na regressão você pode tocar pontos no corpo e ativar memórias traumáticas que estão armazenadas no psiquismo da célula. Mas isso é uma digressão para eu não me perder, porque é tanto conteúdo que, se eu for, é um movimento que me arrebata muito e me entusiasma demais. Então, eu dizia que o Maurice Netterton, com a Edith Fiore, eles são trazidos para o Brasil e ela começa a fazer seminários aqui com a Júlia Pérez e, portanto, os profissionais começam a se qualificar. Eu dizia que a Sociedade Brasileira de Terapia Regressiva, Terapia de Vidas Passadas, separou da Associação Brasileira de Terapias de Vidas Passadas por esses pontos de vista que não estavam convergindo. Uma linha atribuía que o uso da hipnose era fundamental. A outra linha dizia que não. E eu faço uma abordagem da hipnose, o estado hipnológico leve.
Não precisa ser a hipnose profunda. Eu fiz formação em hipnose clínica também com o professor, que é muito conhecido no Brasil, que é o Fábio Puentes, aquele que passava no Silvio Santos, bem dormindo, bem dormindo. E aí dormiu uruguaio, né? Ele foi meu professor, muita gratidão por ele, me ensinou os caminhos da hipnose numa abordagem específica da clínica, mas eu não preciso utilizar-me da hipnose para fazer a regressão de memória. Eu utilizo induções hipnóticas leves ou frases como o Maurice Netterton usa, que vem como comandos que os pacientes dão e a gente manda repita isso, 1, 2, 3 e volte. E a pessoa vai para o espaço que eu falarei no final, que não é o terapeuta que diz, é o inconsciente do outro que vai estar qualificado a acessar a memória que é necessária para a resolução daquele conflito. Então a gente não regride, porque eu não tenho poder de regredir ninguém, não tenho. Eu apenas sou o terapeuta que conduz a terapia, não de regressão somente, e que em momentos da terapia a gente pode indicar como um ato cirúrgico para que seja mexido com aquele conteúdo. Mas não é você ficar regredindo só por regredir. Como um cirurgião, você chega num cirurgião e diz assim, eu estou com dor de cabeça, ou melhor, com um neurologista, abra minha cabeça aí que eu quero que você olhe que pode ter um tumor. Não, tem indicações para fazer uma abertura de um crânio. Ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância, vai tentar fazer métodos não invasivos. Se não tiver jeito, ele abre e vai extirpar o tumor, aquela lesão. Assim, um cardiologista, se ele pode tratar conservadoramente, com medicamentos alopáticos, com aquilo que ele possa fazer, um cateterismo para desobstruir um vaso, uma artéria ocluída, é um caminho conservador. Mas se não tem jeito, ele vai fazer a cirurgia de abertura torácica com circulação extracorpórea, com substituição da coronária, do trecho da coronária que está obstruído, colocar uma mamária, colocar uma safena, e aí sim ele vai para o método mais agressivo. Assim, a terapia regressiva, ou a terapia regressiva de vivências passadas, é um momento específico no processo terapêutico onde você indica aquilo para determinados casos e que tem indicação precisa e tem um protocolo a ser seguido. Não é só fazer acesso à memória. É preciso também que a pessoa tenha a diluição da emoção no corpo, como ele possa também fazer os movimentos da catarse, como Freud trouxe lá no início do século, e é também necessário que ele faça o movimento de vivenciar aquilo no cotidiano. A gente fala da constelação. A constelação familiar, quando você coloca luz, eu vou olhar para aquela questão, significa olhar para o campo sistêmico, mas aquilo não significa que a coisa vai mudar, porque depende da atitude da pessoa. A pessoa precisa ter a atitude de andar no campo. Ou seja, você tem um mapa. O mapa lhe dá a noção do território, mas você não tem como fazer nada se você não for para o território e caminhar dentro dele. Então, a constelação faz você ter luz sobre aquilo que você não está conseguindo ver. Mas não vai adiantar nada você mostrar que tem um conflito com A, com B, com C, e você não fazer o movimento que é necessário, aquele movimento que é inerente ao ser que está demandando a questão. Então, não vai ser nada mirabolante. Assim também a regressão. Você pode olhar para a questão, porque a gente poderia dizer nos centros espíritas, nós sabemos que a gente tem vários fenômenos de espíritos que nos dizem várias coisas das vidas passadas. E diz assim, olha, você fez isso, matou, mutilou, como eu lembro de Adenal, uma certa feita, quando eu conheci lá em 1998, na COBEM, 99, que ele fez uma palestra, ele dizia assim, tem espíritos na mediúnica que dizem para mim, você fez isso assim assado, você foi miserável, ele olha assim para o espírito e diz assim, olha, eu acredito que você está falando a verdade, mas eu nem vou lhe pedir desculpa, eu nunca esqueci disso. Eu não vou lhe pedir desculpa porque eu não me lembro. Como eu não me lembro, eu não sinto necessidade de lhe pedir desculpa, porque você pede perdão, eu sinto muito, desculpe de algo que eu sei que eu realmente infringi alguma coisa, mas como eu não me lembro, eu sinto muito por isso, mas você tem que resolver essa questão com você, porque eu não vou lhe pedir desculpa, não. Então, Adenal, na mediúnica, quando o espírito trazia as memórias ou de relatos de coisas que ele fez, ele dizia assim, olha, sinto muito, mas eu não lembro. Então, se a gente fosse realmente modificar um ponto na nossa estrutura psíquica por ouvir uma informação, nas mediúnicas da vida, quantas vezes a gente ouviu coisas, pessoas apontando o dedo, eu sei quem você é, você não vale nada, você pegou e fez isso assim assado, a gente olha assim, meu Deus, tem acesso, está desnudando minha vida inteira, vai dizer meus podres todos, você começa a abaixar na cadeira, quem trabalha em mediúnica sabe, né? Eu já participei de mediúnica na COBEM, na Federação Espírita, em vários centros aí, na pesquisa que eu fazia com o Dr. Ildefonso, da educação para a vida e para a morte, vários movimentos com a mediunidade em outro lugar, não só a mediunidade de tratar desobsessor ou de ficar com o sofredor, também de pesquisa. E aí eu percebo isso, que a gente fica vergonhado com aquilo que os outros dizem da gente, mas aquilo não vai mudar a nossa condição, porque saber de algo não significa mudar aquele algo. Por isso que a indicação é dentro de um processo terapêutico. Então, como é que eu posso falar sobre as controvérsias que existem entre o espiritismo, ou melhor, pessoas que militam no movimento espírita e que querem dizer que a terapia de regressão
não deve ser feita. 2 grupos polarizados. Um que, na época que descobriu, queria se apropriar da terapia regressiva, dizendo que fala da reencarnação e, portanto, seria uma terapêutica, uma técnica dos espíritas. O outro grupo, que divergia, dizia, não, isso aqui não pode ser mexido, isso aqui está mexendo com o passado. E a gente tem lá na codificação, dizendo que o passado deve ficar no seu lugar. O véu é colocado para que justamente a gente não tenha recordações de coisas que sejam, que como Emmanuel e Joana de Anjos nos traz, que o véu é colocado para que nem o amor nem a dor possa vir à tona. Porque se o amor e a dor viesse à tona, você podia ser parcial. Um pai que tem um filho, aquele que foi um grande irmão e amigo, você podia ter uma forma diferenciada de tratar aquele. E o outro, que foi o algoz, que lhe infligiu algum dano, que lhe violentou, que lhe matou, que lhe mutilou, que lhe degolou, que fez qualquer coisa com você, você podia olhar com a lembrança, se fosse totalmente clareada, ter asco de ter contato com aquele outro filho. Por isso o véu do esquecimento, e que a gente concorda com isso. Alberto Almeida é terapeuta de regressão a vivências passadas, o próprio meu professor, que foi meu professor lá na formação, que é Davidson Lamela, que é de São Paulo, lá de Santos, ele escreveu o livro Disfarce da Memória, uma introdução à terapia de vida passada. Ele é psicólogo, lá de Santos, foi meu professor na formação, e ele tem aqui também o autógrafo do livro, vocês podem conhecer, talvez não conheça. Ele é do Movimento Espírita Paulista, também autografou meu livro. Ao Flávio Neri, com carinho e abraço, Davidson. 1º de 11 de 2015. Então, ele vai falar também, no Davidson Lamela, que na condição de... Eu falava rapidamente, a memória foi... Eu falava do movimento de regressão, com relação à questão... Me fugiu, mas volta, Flávio. Vamos lá, respira. Então, com relação à questão do acesso ao inconsciente, eu falava que algumas pessoas podem vir com a informação... Não, me perdi. Mas tudo bem, vai vir daqui a pouco. A ideia de você regredir a pessoa com acesso às memórias que estão lá no seu inconsciente profundo, elas vão trazer o conteúdo que estão... me lembrei. Estava tentando enrolar aqui para poder falar. Então, lá, quando Emmanuel e Joana falam que o véu do esquecimento faz-se necessário, é verdade. É verdade, sim, porque se tudo viesse à tona, nós nos lembraríamos daquilo que fizemos com uma mulher. Minha esposa, por exemplo, se eu fui um algoz dela, ou se ela foi minha algoz, eu fui vítima, vocês iam entrar num contraditório que ninguém sustentaria a vida no corpo. Por isso que é necessário o véu do esquecimento. Mas o espírito não condena, porque o espiritismo não pode condenar nada que é de uma técnica dentro dos processos terapêuticos. O espiritismo não pode falar sobre, ele não pode nem condenar e nem ser a favor. Ele é a favor quando aquilo contribui para o avanço da ciência, contribui para o progresso. E aí o espiritismo vai concordar com aquilo. Mas ele não tem que ser como se fosse o gerenciador e o fator decisório para que alguém faça ou não faça a terapia de regressão. Divaldo também fala sobre uma palestra dele, que é um áudio bem interessante. Ele explica como é que o espiritismo vai falar sobre o reiki, sobre a acupuntura. O que ele fala é que o espiritismo não contempla dentro das casas espíritas essas ferramentas. A gente não vai ficar regredindo pessoas dentro do centro espírita, apesar de que na mediúnica, como eu citei, existem processos de regressão, e nos livros da doutrina espírita, lá em André Luiz, existem vários relatos dos benfeitores, como também Loucura e Obsessão. Dr. Bezerra de Menezes, salvo engano, lá pela psicografia de Divaldo e Manuel Flamengo de Miranda, vai falar de um caso de um terapeuta que vai regredir e é induzido pelo obsessor do cliente a falar algo que não é adequado. Esse é um outro problema que a gente vai também falar até o final da exposição, ainda tem 15 minutos para poder fechar com essas informações todas, lançando para vocês, para que vocês possam fervilhar a mente e se debruçar e pesquisar. Então, quando eles colocam isso, é verdade. Só que a terapia regressiva, ela tem uma indicação precisa. Eu separei aqui uns detalhes. Quando nós regredimos, a gente regride com etapas do processo de regressão. A pessoa chega no processo da terapia, ela cita alguma... Vamos botar o que é mais simples, o que é mais comum. Vou dar um exemplo de casos que eu atendi. É melhor para ilustrar. Eu não vou citar o nome, eu citei por muito tempo, mas é para evitar que hajam julgamentos. Uma paciente minha que tinha uma fobia de água. Ela não conseguia entrar na piscina, nem na perna, nem no mar, que batesse na canela. Algo que é completamente fora da realidade do racional. E justamente as fobias são coisas irracionais, né? Que
passam por um lugar da irracionalidade e que tem uma intensidade muito significativa para a pessoa, e para quem está de fora não consegue entender como é que a pessoa não consegue viver no lugar que tem lagartixa. Como é que não pode entrar numa água do mar? Calma, calma, entre só até aqui a canela, gente. Não, não vou. A piscina tem aquela ilha onde você tem um lugar mais raso e um lugar mais fundo. A pessoa já entra no lugar mais raso e já fica em pânico. Isso é um processo que pode gerar um dano. A pessoa está naquele movimento, quer sair com o marido, quer sair com os amigos, não pode cair no mar, não pode fazer um passeio de barco. Aí já tem as implicações sociais. Ela demanda aquilo durante o processo terapêutico e aí a pessoa indica. Vamos fazer uma regressão para olhar para isso, onde é que está o trauma disso, lá numa vida intuterina, numa vida perinatal, nos processos da infância, porque o lugar que a pessoa vai é o lugar que o inconsciente leva. Ou uma vida pretérita, ou no período entre vidas, como o Roger fala, o bardo, o período entre vidas, em que lugar, como o livro tibetano dos mortos, o livro do Viver e do Morrer, tem vários livros que dão base a essa construção desse pensamento das vidas, do período entre vidas. Então, a pessoa regride, e no processo de regressão, ela vai, eu não levei, ela foi. Eu induzi o processo através de um processo de indução que eu tenho vários, ela foi. E aí me faz, começa. Tem pessoas que são muito sinestésicas, e é importante viver essas etapas no processo regressivo. Por isso que não adianta só lembrar da memória que viveu um afogamento, não adianta. Você tem que fazer o movimento de desmame do inconsciente, trazendo para a ponte somática, ou seja, fazendo com que a pessoa perceba as sensações do corpo. Onde é que está? Vamos supor um enforcamento. Aí você pode pegar a sua própria mão, colocar, aí vocês vão ter receio, vai retraumatizar, não. Ela está no estado alterado de consciência. Você pega e coloca a mão, eu estou me sufocando. Você faz a pessoa experienciar aquilo de uma intensidade máxima para que a carga psíquica, aquele conteúdo energético venha à tona, o corpo possa diluir. Depois você vai para uma outra etapa, depois você vai para outra etapa, depois você leva para o momento da morte, a morte se consolida, você leva para o plano espiritual, faz a limpeza daquilo para não ter os chamados, a ressaca, que a gente, muitos vêm para mim, Flávio, eu regredi com fulano e estou aqui. Aí eu falei, como foi que ela fez? Me levou para a vida, depois me trouxe de volta. E ela não passou pelo bardo? Não levou para o plano espiritual para fazer o desmame, diluir os conteúdos que ficou, deixar o personagem lá com a experiência do personagem, fazemos o enterro simbólico do personagem, vamos lá, se não foi enterrado, a gente pede para o ser perceber onde foi jogado o corpo, a gente enterra o corpo, bota pedras, fecha aquele ciclo, vem com a experiência para o novo movimento do novo personagem, às vezes vai de uma encarnação, sai entre outra. Às vezes uma sessão a gente demora 1h30, 2 horas, tem que ter um tempo mais folgado para a gente poder transitar sem ficar correndo muito com o paciente. Então a gente vai ver experimentos que vão surgir e que a gente tem que dizer, meu Deus, como é que eu ia resolver isso aqui só com essa coisa de dar medicamento, de fazer hipnose, para dessensibilizar, para entrar num avião, para entrar não sei das quantas, quando na verdade a pessoa não vivenciou a experiência nessas etapas. Por isso a divergência da associação com a sociedade brasileira, porque uma defendia que podia ser feito com induções sem ser a hipnose, porque eles dizem que a hipnose tira um pouco da consciência, e a gente quer a consciência como se você fizesse um rebaixamento do estado da consciência, da mente vigil, faz com que haja um relaxamento, um afrouxamento dos laços, para que as memórias cerebrais venham à tona e você possa acessar os conteúdos que estão no inconsciente. A pessoa, quando volta, fala assim, Flávio, como é que eu disse isso? É interessante o que a gente tem na experiência clínica. Porque você saiu do estado do julgamento, da conclusão, da definição que a mente racional lhe leva, para, não vou dizer isso por isso, mas quando você vai para o estado alterado de consciência, você libera, você afrouxa o crítico, você deixa um pouco, quem permite, né? Deixa de lado um pouco o cérebro analítico, racional, julgador, e vai para aquele cérebro mais intuitivo, imaginativo, a gente faz a ponte imaginativa, a ponte somática, e a pessoa acessa o conteúdo, ela nem espera. Então, essa pessoa que eu relatei do afogamento morreu no navio negreiro vindo da África para o Brasil, e a experiência dela foi, ela estava nos remos, na parte do convés, né? Convés, na parte de baixo do navio, não lembro. Convés, acho que é em cima. Lá na parte de baixa do navio, e aí os piratas invadiram para tomar os escravos, ela contava com riqueza de detalhes, está sendo alvejado, tiro lá de baixo pelas escotilhas, elas viam, e aí a água começou a invadir o barco. Imagine que trauma. Morreu afogada. Ela era homem. Aquilo ficou no inconsciente preso ao longo de algumas vidas. Impregnou a morte. Eu digo, não, e agora? Vamos levar você para ver aquilo. Não, eu não quero olhar. Não quero olhar. Minha internet caiu. Gente, minha internet está ok. Eu vi uma queda rápida aqui. Se você bota no chat, Roberto, assim, alguém no Instagram bota assim, não, continua ok. Janice, eu estou vendo que está aí também.
vendo a minha palestra. Se você ainda tiver, Janice, coloque aí. Se está tudo ok, eu estou falando sozinho, falando só para o celular. E aí ela simplesmente vive a experiência do trauma, ela volta, ela já queria fugir, não queria olhar, estava lá afogada no oceano. Eu digo, não, não, não. Agora vamos lá. Você agora, como é que você se percebe? Aí a pessoa percebe fora do corpo. Às vezes passou anos no oceano, anos, que não conseguia chegar à tona. Lá vivendo aquele sofrimento com aquelas impregnações psíquicas da água invadindo o seu estômago, seu pulmão e morrendo afogado. Então a gente tem um tempo que a gente dá. E aí, você passou quanto tempo? Não sabe, a gente vai até o tempo. Porque o tempo linear que a gente está vivendo, esse tempo newtoniano clássico, tem uma historicidade, mas a mente, ela não tem, ela é atemporal. Você tem um presente, um passado e futuro convivendo tudo ao mesmo tempo. Então você acessa, não é a memória passada, é a memória que ainda está no presente, interferindo na sua vida atual. É aí que a indicação é precisa. Então, nesse caso, a gente traz à tona a pessoa depois de um período longo que passou afogado. Aí eu digo, agora você tem que ver, um momento você saiu daí, veja quem chega no seu campo. Aí vem as induções, aí tem alguém do meu lado, vá, dê a mão a ele, veja onde ele vai lhe levar. Aí a pessoa vai e leva para algum lugar, olhe para o seu corpo, está no estado alterado de consciência, veja o barco, a gente traz a tela mental, não vou dar detalhes, porque aqui a gente vai perder muito tempo falando sobre isso. Aí vai ver o barco, mas isso é muito interessante. E a gente vai conduzindo, inspirado, obviamente, como um cirurgião, um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, tem associações e presenças que os inspiram, que os ajudam, também no trabalho de regressão vai ter os benfeitores nos ajudando a conduzir da melhor forma para que aquele rebento, aquele protegido, aquela pessoa que ele quer bem, possa ter inspirações de ajudar naquele trauma. Mas também a gente pode sintonizar com as mentes dos desencarnados, como fala o nosso querido Davidson Lamela, que são as presenças que também fazem parte, às vezes, dos processos regressivos que eu já tive. Presenças espirituais, como você acessa, por exemplo, o algoz, que foi o pirata que quebrou o navio, vem na sessão. É possível? É. Não vamos entrar no detalhe, porque já é o detalhe da formação. Então, quando ela olha para o barco, ela vê o barco e, de repente, ela acessa e vê aquela memória e diz, não, o que é isso? Então, você já não está mais naquele corpo. Deixa o corpo. Já está no oceano. Ele se perde no oceano, porque foi o personagem que você viveu. Agora você é isso. Olha onde você vai ser levado. E aí leva para um lugar. E aí chega, toma um caldo, é reparado, vai para toda aquela etapa do mundo espiritual, a gente faz, desmama aquilo, depois leva para uma outra experiência, que são as técnicas, não vou descrever, e aí depois traz de novo para o corpo. Quando a pessoa entra no corpo, ela volta, nossa, como pode? Eu tive um outro caso de uma paciente minha protestante, foi uma das melhores regressões, eu vi Alberto Almeida falando que na formação dele que ele fez, eram 18 alunos, eram 3 católicos, uma protestante e o resto espírita. As melhores regressões que eram educativas para os alunos era dela, onde ela voltava do trânsito e dizia assim, essa memória genética minha foi forte, esse meu ancestral viveu essa experiência. E ela formou na terapia regressiva em 2 anos, salvo engano, e só depois de 3 anos ou 2 anos que ela aceitou a reencarnação como uma possibilidade, porque até então ela fazia a regressão e defendia como memória genética. Para a gente não interessa. Eu digo a todos os meus pacientes, Flávia, e aí? Não me interessa se você está usando o disfarce da memória, se é imaginação ou se é real a vivência. O que importa terapeuticamente é que seu inconsciente me trouxe alguma história e essa história eu posso usar como forma de contribuição para você se desemaranhar desse lugar que você está preso. A maioria, quando o Brian Weiss vai falar, esse livro que eu li também dele, Vidas Passadas, ele vai dizer o seguinte, minha experiência, Brian Weiss usa hipnose profunda. Esse era o cético que Catherine, que é a grande paciente que trouxe a ele esse movimento das regressões, que ele foi muito grato a ela, ele vai dizer, minhas experiências mostram que na recordação de vidas passadas, talvez 80% seja lembrança real, 10% símbolo e metáfora. E os 10% restantes, distorção e disfarce. Ou seja, 80% é regressão a uma vida passada mesmo. 10% são símbolos do inconsciente ou metáforas que o inconsciente se utiliza para justificar o trauma que vive. E os outros 10% são distorções ou disfarces da memória. São mentes criativas. Na minha experiência, eu posso dizer que a estatística dele é correta. Quase 80% a 70% dos meus casos são regressões reais ao passado. Esse exemplo dessa paciente minha, que era protestante, ela estava sendo tratada por psiquiatra, por psicólogo tradicional, tomando remédio para depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Beleza. Veio para mim fazer terapias integrativas. Nas terapias integrativas, eu sugeri a ela uma regressão de memória. Quando a gente regrediu, ela foi para uma memória traumática na Inquisição, onde o nome dela era Fred. Está muito marcado para mim, foi muito contundente a regressão dela. E como ela era protestante, batista, tinha uma linha de pensamento batista, aquilo para mim era mais ainda valoroso.
Quando ela foi, se permitiu, ela viu como o Fred, ela deu um grito. Aquele grito me contagiou, meu consultório, todo mundo estava fora, parecia que eu via. Eu digo, nossa, eu me arrepiei todo, fiquei com medo, não sabia o que vinha. Ela já foi, quando eu fiz a indução, 3, 2, 1, todo o processo de relaxamento, rebaixamento, indo para o estado teta ou estado alfa, saindo do estado beta, das frequências cerebrais mais aceleradas, vai rebaixando, um relaxamento profundo, pá, você entra, e tem pessoas que vão com uma facilidade incrível. Os médios, que são mais ostensivos, vão mais facilmente ainda. Na minha experiência, muitas pessoas que sentem espírito vêm, os médios vão muito mais facilmente, e a gente precisa de muita coisa. Já vem a preparar, já faz o estalo do dedo assim, ó. Tem uma que eu estou atendendo agora no Rio de Janeiro, que é uma paciente minha, que é a Ave Maria. Eu já fico assim, ó, vamos lá, 3, 2, 1, vai. Ela já vai, já está em algumas regressões para descobrir algumas coisas que a gente está devassando, e a gente está chegando a alguns pontos muito interessantes. Faltam 5 minutos para acabar. E aí, quando essa paciente minha foi para essa memória do Fred, ela grita, ela era mulher. Eu falei, o que foi que houve? Aí a gente faz o processo lá, que eu não vou descrever na totalidade, que não temos tempo. Matei minha filha e minha mulher. Eu digo, como você matou? Joguei na fogueira. Eu falei, você era da Inquisição? Você era um sacerdote? Não, trabalhava. Os detalhes foram em outro ritmo, né? Eu estou falando rápido. Como foi? Você matou? Matei por mando do pessoal da igreja, jogou na fogueira a mulher como se fosse uma médium, e ela tinha que matar a mulher e a filha, porque eram bruxas. Jogou na fogueira, e aí ele ficou com remorso, morreu com uma culpa muito grande, foi até o momento da morte, ele morreu, parece-me, com tuberculose, na época não se identificava, mas era uma doença pulmonar, com hemoptoicos e hemoptises, cuspia sangue, e eu via que aquilo ali poderia ser uma doença tuberculose, uma tuberculose que não era na época diagnosticada, o bacilo de Koch na época não era conhecido, mas provavelmente foi de tuberculose. Morreu em dispneia profunda, levei para o bardo, mas ela não saiu do bardo no mundo, na vida, no período entre vidas, e voltou direto para o movimento atual. Ela foi para outra vida. Imediatamente, eu não tive como segurar. Ela entrou numa vida onde ela era uma duquesa e que ela tinha um cara, que é essa a memória do trauma dela, porque ela separou do namorado, e esse namorado deixou ela numa situação muito difícil, de sentimento, de abandono, como se ela se sentisse desvalorizada. Então ela entrou em depressão, foi. Ela encontrou a memória nessa mesma regressão da Inquisição, que deu essa carga psíquica forte. Ela entra nessa de duquesa, e na de duquesa, o pai tinha alguns soldados que mandou para o combate. Um desses combatentes era o que ela amava. E o cara vai para o combate, ela fica esperando ardorosamente por um período longo. Quando ele volta no caixão, ou seja, volta como um cadáver. Aquilo traumatiza ela, e ela sente que o rosto do cara, mesmo barbudo na época, era o rosto do atual namorado, que ela foi preterida nessa existência. Naquela foi a morte do cara, nessa ele resolveu separar. Aquilo acessou a memória nela, que a medicação não estava resolvendo, que a psicoterapia tradicional não estava resolvendo, e quando a gente regride, que ela toma consciência daquilo, não só tomar consciência, fizemos as etapas, que é bom que eu deixe claro, primeiro, trazer para a consciência, ou seja, o conteúdo traumático, a gente traz, depois, trazer a emoção junto com o fato lembrado, ou seja, trazer isso para a memória corporal, fazer a catarse, a liberação da emoção. Depois, essa parte da emoção é fazer a catarse. Depois, trazer para o corpo, fazer a ponte com o corpo, viver as sensações corporais, para sentir aquelas e pegar, foi aqui, Quando ela morreu, isso era no momento da morte, essa morreu envenenada. Quando ela foi duquesa, ficou deprimida. Como é que você morre? Vá para o momento da morte. Isso na regressão, ele faz 3, 2, 1. Para não ficar ouvindo a história toda, porque o interesse do terapeuta não é ficar curioso para ver detalhes. A gente quer resolver o problema do paciente, ajudar ele a sair do sofrimento. Então, dá vontade, eu não vou mentir. Dá vontade, se fosse um pesquisador, eu queria ficar ouvindo tudo, porque a história é tão linda, é tão rica, que se você se permitir, você fica no lugar da fofoca, que não é o objetivo da terapia, porque é isso que é contraindicado. Pessoas que procuram a terapia para descobrir o que foi do pai, o que foi da mãe, o que foi do namorado, como eu contraindico. A maioria dos casos que vem para mim, eu contraindico. Pode ter certeza que eu tive a perda de um paciente recente que queria regredir porque queria. Veio para a primeira sessão, eu avaliei e falei, olha, você não tem indicação para regredir por isso. Era uma mulher, porque ela foi para o Tinder, um aplicativo, teve um contato com um cara, foi uma paixão avassaladora, o cara ficou 15 dias, separou dela, sente, era espírita, que é uma coisa de vidas passadas. Eu falei, não, isso eu não vou fazer regressão disso, minha flor. Ela não falou, mas eu preciso saber, porque foi uma coisa diferente dos outros, sei o que, tem alguma coisa, mas não necessita regredir para isso. Então, a maioria dos casos que se busca a regressão é contraindicado. Existem indicações terapêuticas específicas na terapia, pode emergir conteúdos que a gente indique o processo de terapia de regressão a vivências passadas. E que as vivências passadas, por isso que minha formação é terapia regressiva, não necessariamente é vida passada. Vivência passada pode ser 1 ano atrás, pode ser período perinatal, pode ser infância,
Pode ser vida intrauterina, como eu regredi ontem, segunda-feira, uma paciente minha que já foi para várias vidas passadas. Eu vi que a gente precisava trabalhar conteúdos dessa vida e que tinha coisas na relação com o materno que ela não estava olhando. Fiz 3, 2, 1, vamos para a vida intrauterina, ela foi. E aí começou a fazer se contorcer, ficou posição fetal e começou a dizer, ai, meu pai está brigando muito com minha mãe, alguma coisa privada. Robélia entrou, já está terminando, Robélia? 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 9 horas. Finalizando, eu não estou lhe ouvindo. Estou aqui com você. Termine, Vou terminar. Eu vou você entrar para me sinalizar que eu estava me perdendo. Então, finalizando, ela simplesmente vai para a vida intrauterina, vivencia a experiência de trauma do pai com a mãe brigando, tendo alguns contratempos, e ela ficou tomando as dores da mãe, e no movimento de amor cego, que aí a constelação, como a Robélia também trabalha, ela vai perceber que ela está querendo fazer com que a mãe não sofra o que era coisa do adulto, não da criança. E ela estava levando isso aí pela vida dela. Então, como seria? A gente faz o processo de dessensibilização, que é o quarto estágio, né? Levar para o corpo, a experiência do corpo, da experiência vivida. O quarto é transformar a crença negativa em uma crença positiva. Aí você pode se utilizar de recursos de PNL, vários recursos para transmutar processos verbais de algumas ferramentas que a gente dispõe. E aí você vai para o quinto estágio, que é viver o comando positivo. Então, não é simplesmente acessar a memória do trauma, é acessar a memória do trauma, trabalhar essas etapas e viver isso no seu cotidiano. Daí, não é indicado, por isso que o Espiritismo não condena e nem deve dizer sim para a regressão de memória. Ele se isenta de qualquer julgamento, porque na codificação não tem nada dizendo sobre isso, que o Espiritismo é contra, no Pentateuco. As obras depois de Kardec, Emmanuel cita em algum momento que nas regressões, através de Chico, quando são feitas para mera curiosidade, elas não devem ser indicadas. A gente não indica. Os terapeutas todos que eu citei, Ruth Brasil, André Luiz Peixinho, também é terapeuta de regressão, ele fez com Roger Uger, ele fala que viveu experiências muito grandes com Roger. O próprio Adenauer também usa a terapia regressiva em alguns momentos, faz vivências lá na harmonia. É óbvio que esses terapeutas usam em alguns momentos específicos, e pode ser utilizado, sim, mas não como uma panaceia e não como uma caixa de Pandora, como se fosse resolver todos os problemas existenciais que aparecem para todos nós. Então, fica aqui a nossa finalização dizendo: regressão de memória é uma terapêutica que pode ser utilizada pelos profissionais capacitados e qualificados com formação consistente nela, que passaram pelas experiências de regressão, que se trataram, no meu caso, na minha formação, eu tive que me tratar com um terapeuta de regressão, que foi meu terapeuta, que fez um relatório dizendo que me tratou com a terapia de regressão por um período e outras terapias, e, ao mesmo tempo, você tem indicações precisas para casos específicos, em momentos específicos do processo terapêutico. O Espiritismo, portanto, acolhe enquanto ciência de um movimento que traz pacificações para as pessoas, mas ele não pode condenar, porque não é do escopo do Espiritismo falar sobre técnicas que não é da sua alçada. Então, é isso que eu poderia deixar. Eu sinto se eu invadir um pouco o tempo, 9h05, mas agradeço mais uma vez àqueles que nos ouviram até aqui e fico aqui, Robélia, à sua disposição para qualquer pergunta, se houver. Muito obrigado e muita paz a vocês. Eu não disse que as pessoas só elogiam, mas Ana Rita Santos, ela colocou assim: lembro da regressão que você me induziu, foi forte, esclarecedora e catártica. Ah, já está se expondo, né, Rita? Aí você que está dizendo, né? Eu sei, ela viveu algumas regressões e que foram muito fortes mesmo. Uhum. Tem mais alguém? Aqui no Instagram tem como você avalia os resultados, como você avalia os resultados das regressões. Pronto, a pergunta interessante, Roberta, posso responder? Está aqui no meu Instagram. Então, como é que a gente avalia? Uma pessoa está em terapia, a gente faz as etapas que são indicadas e depois, no caso, vou falar o caso do afogamento, ou do afogamento. O imediato, nesses casos de traumas, de fobias, a pessoa passou a mergulhar com o companheiro dela, a pessoa começou a tomar banho de piscina, a pessoa começou a nadar, mesmo que com a memória, quando é o lago, por exemplo, que a pessoa entra, quando é escuro, Flávio, eu fico com medo, que eu não vejo o fundo, mas ela bota o snorkel, foi uma grande conquista em Búzios. Imagine, uma pessoa que não entrava no mar, botar um snorkel de apneia, mergulhar e descer. É um resultado concreto de resolução. Essas fobias, a gente tem imediatamente a resposta quando aquilo se dilui do inconsciente, a pessoa entende que é do personagem anterior que foi escravo e que não precisa trazer esse conteúdo para a vida atual. O Alberto Almeida traz o caso de uma pessoa que tinha pavor de lagartixa e que na hora da formação em medicina faltava um estágio no interior de saúde da família. Ela simplesmente disse que não ia formar. Minha mãe, se eu tiver que ir para esse interior, eu não vou. A mãe desesperada pediu ajuda a Alberto Almeida, que é lá do Pará. Alberto Almeida fez algumas sessões com ela e aí simplesmente o que aconteceu? Ela
foi uma sessão e ele falou, minto, foram duas. Uma para fazer a regressão, ela olhar que ela foi uma experiência com um crocodilo, numa encarnação passada, não sei quando, viveu devorada por um crocodilo. Então, quando ela viu uma lagartixa, um alligator, que a lagartixa é um animal super necessário, ela olhava e tinha o trauma, então ela não ia por isso. Então, não é racional. Ele dilui do inconsciente, faz o processo da PNL para poder dessensibilizar, ela volta e forma em medicina, diz ele que ela é uma grande intensivista lá no seu estado. Então, assim a gente pode avaliar. Tem mais alguma pergunta? Ok, Flávio. Ok, Flávio, são 9h10. Vamos encerrar nosso momento. Lembrando a todos que na casa no Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, nós temos um trabalho social Badu, que continua muito, ampliou muito, né, as pessoas assistidas e precisa muito da colaboração de todos. Quem puder ajudar com doação de gêneros alimentícios não perecíveis, ou dinheiro mesmo, pelas contas do Joana. Nós temos plantões aos sábados de manhã, quem quiser se dirigir ao Joana levar sua contribuição. Tudo bem. Finalmente, André Lima fala da palestra excelente, Flávio, gratidão. Então, as pessoas aqui são... Só queria fazer uma dica, Roberta, só 30 segundos, porque eu não poderia deixar de dizer a vocês que vão nas fontes, tem um filme maravilhoso que vocês podem assistir, está disponível no YouTube, Minha Vida na Outra Vida, um caso real de lembrança de memória passada, que é um relato concreto de uma paciente que viveu a experiência na Irlanda. É um filme lindo, eu já assisti 3 vezes, e livros, Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, que fala da história dele, As Várias Vidas da Alma, de Roger Uger, O Disfarce da Memória. Tem esse de Alberto Rochat, que é As Vidas Sucessivas, tem no Movimento Espírita. Você tem de Hans Tendan, Cura Profunda, que vai falar da técnica da regressão de memória. Você tem Brian Weiss, você tem Vida Passada, e tem outros tantos que você poderia citar, que vocês podem depois me perguntar no privado, que eu digo a vocês, que é Descobrindo as Vidas Passadas, Reencarnação e Histórias Verdadeiras de Vidas Passadas. Então, muita literatura para vocês estudarem e fazer as suas próprias conclusões, tá bom? Quem quiser, vai no meu direct que eu respondo. Então, vamos orar, vamos fechar os olhos, se auto-percebendo em paz, se auto-percebendo com o dever cumprido, abrindo as comportas do amor, para que outras pessoas possam ser tocadas por este amor, por esse desejo de transformação pelo estudo, pelo conhecimento, libertando-se de traumas, de situações difíceis no passado. Nós agradecemos a todas as pessoas que se dedicam a aprender para ajudar. Que os espíritos que assistiram à palestra façam proveito desses ensinamentos e que nós outros possamos intencionalmente buscar o melhor de nós mesmos a cada dia, a cada hora, a cada momento. Leva, Jesus querido, aos lares de todas as pessoas aqui presentes a paz, o entendimento, a harmonia. Que nós possamos sempre, Jesus, intencionalmente, dar o melhor de nós aos nossos familiares e a todas as pessoas com as quais nós convivemos. Obrigada, Jesus, pela noite de aprendizados. Que nós possamos todos, ao nos deitarmos para o sono reparador, continuar trabalhando, continuar aprendendo, continuar progredindo. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, Robélia. Obrigado pela oportunidade, querida. Deus abençoe. Gratidão, querida. Você será convidado para outras vezes aqui. Eu agradeço. Viu? Tá, dê um beijo em Deise que eu mandei. Um abraço. E até a próxima. Valeu, Robélia.
Não vejo a hora de estar lá presencialmente no salão do Joana de Anjos. É Em maravilhoso. outubro vai ser presencial, viu? Ótimo. Valeu. Tchau. Tchauzinho. Até terça, minha gente. Até a próxima terça. Pessoal do Instagram, estou terminando aqui a live.